Graça e paz do Senhor, estamos aqui nessa noite para glorificar, para enaltecer o nome do Senhor, nessa quinta-feira da vitória. E Deus, Ele tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus tem vitórias para a sua vida. E uma das coisas que eu sempre falo, e a Bíblia fala primeiro, em primeiro lugar, que Deus não tem derrota para ninguém. Deus tem processo, mas não derrota. Então, se você segue o planejamento, aquilo que Deus coloca para você, no final, você vai ter a vitória de Deus. E uma das coisas que nós precisamos aprender, então você que está agora nos ouvindo, nos assistindo, vai ser muito bom estar aqui com você. Nós vamos estar louvando a Deus, nós vamos estar pregando a palavra e orando pela sua vida. Então eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer na sua vida, Eu não sei como você está, mas eu acredito que tem coisas de Deus boas para ser realizado na sua vida nessa noite. Eu quero abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 12, Neemias capítulo de número 12, versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus. Neemias capítulo de número 12, versículo de número 27, diz assim: ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscar os levitas de todos os lugares, para os trazeres a Jerusalém, a fim de celebrarem e a dedicação com alegria e com ações de graça, e com canto e símbolos, alaúdes e harpa. Então eu convido você nessa noite para que a gente venha celebrar o Senhor, que a gente venha louvar a Ele, que a gente venha salmodiar o Senhor. E é isso, nós vamos exaltar, mas antes nós vamos estar orando, falando com Deus. Coloca a sua vida diante dEle agora. Ele pode fazer o melhor na sua vida, e Ele tem o melhor para fazer na minha vida e na sua vida dessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, iniciando, ó Deus, mais esse culto, ó Deus, ao Senhor. Um culto, ó Deus, aonde é intitulado como culto da vitória. E nós, ó Deus, acreditamos que esse culto é de vitória, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está também na casa dessa pessoa agora, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ó Deus. O Senhor tem vitórias para nós. O Senhor não é um Deus de derrota, o Senhor não é um Deus do fracasso, o Senhor não é o Deus da crise, o Senhor não é o Deus da pandemia, o Senhor não é Deus da desgraça, mas o Senhor é Deus da vitória. E nós confiamos e nós acreditamos, é nesse propósito, é nessa fé, é nessa confiança que nós estamos aqui nessa noite. Nada poderia, Deus, trazer a gente aqui, se não fosse crer no Deus Todo-Poderoso que nós confiamos. E é por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada vida agora, cada pessoa que está na sua casa, cada pessoa que está agora, ó Deus, talvez viajando em outra cidade, ou talvez morando nessa cidade. Nós oramos, ó Deus, para que essa pessoa, ela venha se colocar diante do Senhor, que essa pessoa, ela venha colocar a vida dele ou deles
nas suas mãos. E eu confio, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, renova a nossa fé. Deus, aumenta a nossa fé. Tira, ó Deus, do nosso coração toda dúvida, toda incredulidade. Tira do nosso coração todo medo, todo pavor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha trazer coragem. Traga coragem nas nossas vidas, para que nós possamos enfrentar, ó Deus, essas situações difíceis que o nosso Brasil, o mundo está vivendo, mas que o Senhor possa estar nos dando, ó Deus, visão do Senhor, e que nós possamos tirar coisas boas dessa pandemia. Não deixe essa pandemia, ó Deus, se tornar um Deus das pessoas, mas nós, ó Deus, temos um Deus, e o Deus que nós temos é o Deus que está acima de todas as coisas. Nós oramos, ó Deus, por esses que estão doentes, esses que estão acamados, esses que estão enfermos. Oramos por essas pessoas que nesse momento está triste, amargurado, ó Deus, com ansiedade no coração. Talvez essa pessoa, ela está sofrendo decepções de pessoas, mas que o Senhor possa trazer sobre a vida de cada um, ó Deus, a paz do Senhor. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, também a alegria nesses corações, ó Deus, e que o Senhor venha usar os teus servos nessa noite. Usa a equipe de louvor, usa, ó Deus, os instrumentistas, usa, Senhor, ó Deus, que através do louvor dos teus filhos, ó Deus, aqui nessa igreja, que o Senhor possa trazer cura nos lares, cura, ó Deus, em qualquer lugar, porque a palavra do Senhor diz que o louvor liberta, e que o Senhor usa eles, ó Deus, como canal, como, ó Deus, como instrumento do Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado por tudo. Usa a palavra do Senhor nessa noite, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Só pra te adorar, ver seu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Glória a Deus. O Senhor está aqui nessa noite e eu creio na presença de Deus aqui. E a Bíblia é muito clara que Deus, Ele habita no meio dos louvores. E eu quero orar pela sua vida financeira. Quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, e eu quero orar pela sua vida. Você que tem entendido que quem ganha é você. Quando você dizima e quando você oferta, não é Deus que ganha, porque Deus não precisa disso. Mas Deus usa a sua fidelidade para abençoar a casa dele. Então é isso, quem ganha é você. Eu quero orar pela sua vida, pelos dizimistas, pelos ofertantes. E você talvez não é dessa denominação, mas você tem uma denominação. Então, que você possa ser fiel. Seja fiel, porque quando você é fiel com Deus, você não tem o que preocupar, porque Deus, Ele supre as nossas necessidades. Então é necessário que a gente possa ter essa visão de Deus. Então eu quero orar pela sua vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos agora todos os irmãos, ó Deus, aqui dessa igreja, que tem sido fiel ao Senhor, tem sido, ó Deus, canal de bênção do Senhor, financeiramente falando. Senhor, nós estamos vivendo um país que está em crise, mas o Senhor não entra em crise. Ó Deus, é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, ó Deus, em Filipenses 4:19, ele diz que o Senhor suple todas as nossas necessidades. Então é isso, Senhor, que nós oramos, para que esse que é ofertante, que ele é dizimista, eu quero orar pela vida dele, e que a bênção financeira do Senhor esteja sobre a vida dele. Ó Deus, não importa, eu oro por eles, por esses que estão aqui, são membros dessa igreja, mas os outros também, ó Deus, que tem um pastor, tem uma igreja, e também, ó Deus, tem entendido que eles não estão enriquecendo Deus, porque Deus não precisa de nada, porque Deus é dono de tudo, mas nós precisamos ser fiéis. E uma das coisas, Senhor, que o Senhor mais olha na nossa vida, quando o dinheiro se torna Senhor da nossa vida, e o Senhor que é o Senhor da nossa vida. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja acumulando de bênçãos financeiras essas pessoas que são fiéis ao Senhor. Ó Deus, esses que não são fiéis, que eles possam saber que através da fidelidade as portas nunca fecharão. Ó Deus, o celeiro deles nunca faltarão. Ó Deus, o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor tem cuidado de nós. E é por isso, ó Deus, que eu oro, e eu quero fazer esse propósito, em cima desse altar, orar pela vida financeira do teu povo, que tem sido fiel ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar.
Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Quero fazer mais uma oração, orar pela sua vida, pedir ao Senhor que venha abrir o seu coração para entender aquilo que Ele vai falar nessa noite, através da palavra dEle. Talvez você pode estar aí agora e não entender aquilo que Deus quer. E eu espero que Deus venha falar ao seu coração e que você venha entender. E através da palavra de Deus, Deus pode fazer algo diferente na sua vida. E eu creio nisso. Mas para que Deus venha fazer isso, é necessário que você entenda aquilo que Deus vai falar essa noite. Então você vai pedir ao Senhor que venha falar ao seu coração. Você vai pedir ao Senhor que venha abrir o seu coração para que você entenda aquilo que Ele vai falar nessa noite. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite. Nós, ó Deus, estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas primeiro está no coração do Senhor. E que o Senhor venha falar conosco dessa noite. Fala com cada vida agora, com cada um, ó Deus. E que possamos sair daqui aprendendo a confiar no Senhor de verdade. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abre o coração dessa pessoa. Essa pessoa, ela não tem poder para fazer isso, mas que o Senhor possa abrir o coração dela, para que ela venha entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, muito obrigado por tudo, que possamos estar aqui também, querendo que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra a sua Bíblia na Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, né? Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1 até o verso 8. Quem achou, diz amém. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamo-nos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo, abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceito vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação.
Portanto, quem rejeita isso, não rejeita homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega em Tessalônica. A Bíblia diz, se você pegar no capítulo 17 de Atos, aonde Paulo, o primeiro contato que ele vai ter com aquelas pessoas, judeus e também gentios, na cidade de Tessalônica. Paulo chega na sinagoga e Paulo começa a discutir com eles, debater a respeito de alguém que salvou a vida dele, que entrou verdadeiramente na vida dele, que transformou a vida dele. Paulo, sendo um bom judeu, sendo um praticante do judaísmo, mas agora Paulo ele encontra algo que está acima da religiosidade que ele professava. Desde menino, Paulo foi instruído na questão da lei, na questão do judaísmo. E Paulo, ele sabe, ele domina tanto a questão do judaísmo, mas Paulo também domina a questão do cristianismo. Mas o que prevalecia na vida de Paulo, agora não era o judaísmo, não era a religião que Paulo estava nela, mas era Jesus, é aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que entrou na vida de Paulo. Então Paulo ele chega ali para anunciar o Messias. Paulo está ali para falar com eles, tanto os gentios e também os judeus, que Jesus, ele é e sempre será. Jesus, ele quer mudar a vida de vocês. E Paulo, ele consegue persuadir alguns. Mas a Bíblia diz que em Atos capítulo 17, se você pegar na sua Bíblia, ele começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque a Bíblia diz que alguns homens importantes, algumas mulheres importantes, eles começam a persuadir uma multidão, e eles começam a trazer ódio nos seus corações, e eles começam a falar que Paulo estava querendo tirar o poder do imperador romano, porque nesse momento os judeus, a maioria dos judeus estavam corrompidos dentro de um sistema romano, e Paulo, ele consegue alguns ali, mas a Bíblia diz que Paulo, nessa pregação sua, nessa persuasão sua, biblicamente falando, Paulo, ele precisa sair dali. Há uma perseguição, eles querendo matar Paulo, mas Paulo, ele sai dali, mas ele deixa ali a palavra de Deus. E depois de muito tempo, que Paulo está em outro lugar, porque Paulo vai para Bereia, vai para outros lugares, e Paulo deixa alguns cristãos. Paulo manda Timóteo. Timóteo, ele passa ali, ele começa a discipular, e ali naquele lugar, no ano 51, depois de Cristo, nasce essa igreja chamada Tessalonicense, os irmãos ali. E essa carta, depois Paulo não está ali, porque Paulo passa ali a primeira vez, e Paulo escreve essas duas cartas dentro dessas datas,
para saber como os irmãos estão. Timóteo traz para Paulo o relato daquilo que os irmãos tinham crescido, a igreja, os irmãos estavam adorando a Deus, e Paulo agora escreve essa carta. E no capítulo 4, Paulo ele vai falar a respeito de uma coisa que eles precisavam estar vivendo. E uma das coisas que nós também precisamos. Quando Paulo escreve essa carta, ele não tinha noção que um dia a carta de Paulo ia entrar no cânon, ia se tornar uma carta doutrinária para as igrejas de hoje. E quando Paulo escreve essa carta, na sua mente finita, ele não tinha isso. Mas Deus já sabia que aquela carta local que Paulo estava escrevendo seria também para que pudesse doutrinar outras igrejas e muitas igrejas. E quando nós olhamos essa carta, nós vimos aqui situações que nós também vivemos hoje. E eu quero trazer esse tema nessa noite. E o tema que eu quero trazer é vivendo para adorar a Deus. O tema que eu quero. Como nós podemos viver para adorar a Deus? E aí eu quero mostrar para você o que é vivendo a palavra. O que é essa palavra vivendo? A palavra vivendo, ele vem do verbo viver. E essa palavra, ela é existir, é habitando, é morando, é subsistindo. O que é adorar? Adorar é render ou prestar culto. É demonstrar um excesso de admiração. O que é adorar? Adorar é venerar. O que é adorar? Adorar é reverenciar. Então Paulo está dizendo, vocês devem, a vida de vocês tem que ser para adorar a Deus. O que é Deus? Muitas vezes nós falamos de Deus, mas nós não sabemos quem é Deus. Para muita gente, Deus é uma força. Deus é muito além da força. Tem muita gente que para Deus, ele é uma energia. Deus está acima de energia. Mas tem pessoas que falam que Deus, ele é a natureza. Eu vejo Deus na natureza. Óbvio que sim, mas Deus está acima de natureza. Quem é Deus? Quem é? Deus é apenas o quê? O que Deus é? E aí eu posso te falar o que Deus é. O que Deus é? Deus, ele é criador do universo e sustentador do universo. Deus não só criou o universo, mas Deus sustenta o universo. Deus não só criou o universo e sustenta, mas Deus também conserva o universo. O que é Deus? Deus, ele é também, Deus, ele é um ser absoluto. Existem muitas verdades, mas nenhuma verdade que vem de Deus, ela pode subsistir. Mas a verdade de Deus, ela subsiste. Então o que é Deus? Deus é um ser absoluto. Mas o que é Deus? Deus é perfeito. Deus é perfeito. O que Deus é? Deus é também supremo. O que Deus é? Deus é um ser infinito. Deus é um Deus superior. Deus é um Deus superior à natureza. Paulo entendia quem era Deus.
É por isso que nós precisamos também. Eu devo viver para adorar a Deus. Nada, quando eu tenho isso na minha mente, quando eu começo a olhar para isso, começo a colocar isso na minha vida, eu começo a ver algo diferente. Olha o verso 1, o que está escrito? Verso 1, capítulo 4 de Tessalonicenses. Verso 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, insistimos e exortamo-nos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo nisso mesmo, abundeis cada vez mais. Para resumir o que Paulo está falando aqui, Paulo está falando que tudo que eu devo fazer na minha vida, eu preciso agradar a Deus. Tudo que eu faço, seja espiritual, seja material, seja familiar, seja o que for, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver, seja num relacionamento, seja numa amizade, seja no governo, seja pastoreando, seja sendo magistrado, seja um desembargador, seja um juiz, seja o que for, tudo que eu fizer, para que eu possa saber o seguinte, Paulo está dizendo, fora disso, eu não vou adorar a Deus. Eu não vou viver para adorar a Deus. Se eu não agradar a Deus, Deus não quer saber como eu vou estar vivendo. Deus não quer saber se eu estou vivendo coisas boas ou coisas ruins. Deus não quer saber se está faltando dinheiro ou se tem dinheiro. Deus não quer saber de nada, se a economia está boa ou ruim. Deus, Ele quer saber de uma coisa: eu preciso agradá-lo. Eu preciso agradar a Deus. Então o que acontece? Ele está dizendo agora, só entende isso quem é um cristão, que só entende isso quem parece com Cristo, quem segue aquilo que Cristo está falando. Então ele não está dizendo isso aqui para qualquer um. A linguagem de Deus só entende quem é de Deus. Talvez você ouve a palavra de Deus, mas você, na hora de praticar, você é um teórico, você não é um prático. Então a palavra de Deus, ela só pode produzir transformação e mudança na minha vida quando eu pratico a palavra. E é isso. Então ele está dizendo isso aqui, ó. Deveis andar e agradar a Deus, assim como está fazendo nisso. Mesmo abundeis a cada vez. Você quer crescer como cristão? Você quer crescer em áreas da sua vida por completo? Agrade a Deus. Agrada a Deus. Olha pelo que você está fazendo, pelo que eu estou fazendo. Será que Deus está agradando daquilo? Será que eu estou fazendo aquilo? Deus está aprovando as minhas atitudes? Será que Deus está aprovando aquilo que eu estou fazendo ou não? Se Deus não estiver aprovando, Ele está desagradando. E é por isso. Mas em segundo lugar, olha em segundo lugar, pois vós sabeis que preceito vos temos dado pelo Senhor Jesus. Ele está dizendo, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento fora de Jesus não vai a lugar nenhum. Ele está dizendo, não é os nossos preceitos, não é os nossos conceitos, não é os nossos ensinamentos, não é aquilo que eu estou ensinando de mim mesmo, mas o que eu estou ensinando de Jesus. Porque Paulo sabia que Jesus, ele quando entra na sua vida, ele entra para valer.
Quando Ele entra na minha vida, Ele não entra para brincar comigo, mas Ele entra para me levar a sério. Então eu preciso levar a sério Ele também. Então Ele está dizendo assim: os preceitos humanos se tornam a religiosidade. Os preceitos humanos se tornam politicamente correto. Os preceitos humanos se tornam, muitas vezes, coisas fúteis, coisas sem valor. Mas quando você anda naquilo que Jesus está falando, quando você caminha naquilo que Jesus está falando, quando você começa a viver, você começa a adorar a Deus. Você começa, no lugar de você murmurar, você adora, no lugar. Então Deus, Ele quer fazer o quê? Deus, Ele quer que nós rendemos a Ele. Deus, Ele quer o quê? Você presta culto a Ele. Deus, Ele quer que você faz o quê? Deus, Ele quer que você admira Ele. Deus, Ele quer o quê? Deus, Ele quer que você venera Ele. Deus, Ele quer que você reverencia Ele. E quando nós fazemos isso, quando nós colocamos isso como um propósito no nosso coração, a nossa vida passa a ser uma vida diferente. Mas sabe qual é o grande problema que nós temos visto? As pessoas têm tirado Deus como centro da sua vida. E todas as vezes que eu tiro Deus como centro da minha vida, vem as preocupações, vem as ansiedades, vem as angústias, vem o suicídio, vem a depressão, vem as coisas ruins, começa a vir o passado, começa a vir, as pessoas começam a falar algumas coisas e eu já não gosto, eu não quero ser criticado pelos meus erros, eu estou errando, mas eu não quero ser criticado. Por quê? Porque Deus saiu do centro. Mas quando Deus está no centro da minha vida, eu sei em quem eu tenho crido. Não importa o jeito que eu estou vivendo, o importante é que Deus, Ele está na minha vida. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo, ele sabe que quando você não tem uma mente em Deus, as coisas do prazer, as coisas que salta, que a sua carne pula, que a sua natureza humana pula. Então ele sabe que o que faz você pecar não é aquilo que está no seu exterior, mas o que faz você pecar é aquilo que está no seu interior. A consequência do que está no exterior é uma consequência, mas tudo começa dentro de nós. Tudo começa dentro de mim. Porque ninguém sabe o que está dentro de mim. Mas de repente dentro de mim já tem a prostituição. Porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Então o que Deus ele quer fazer? Limpar dentro de nós nessa noite. Deus quer fazer isso. Então não existe ninguém que derruba ninguém. Porque o maior derrubador de um ser humano é ele mesmo. Sabia disso? Que isso, pastor? O senhor está doido? Não estou não. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma passagem bíblica.
Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quando Deus chega em Caim e pergunta para Caim: se procederes bens, não serás aceito. Se procederes maus, o pecado jaz à porta. Cabe você dominá-lo. Olha para você ver, por que que ele não dominou o pecado? Por quê? Sabe por quê? Porque ele não conseguiu. Por que que ele não conseguiu? Por que que eu não consigo deixar que a prostituição não entre dentro de mim? Aquilo, porque o prazer pecaminoso, porque ele está dizendo, o que agrada a vontade de Deus é a santificação. O que que é a santificação? É aquilo que é separado. Quando eu estou separado, eu estou no meio, mas eu não faço parte do meio. Eu não estou no meio, eu só estou no meio por causa de um propósito. Se você pegar na Bíblia, todas as vezes que Jesus ia num lugar aonde tinha algo que não era para ele estar lá, ele ia porque tinha um propósito. E eu vou te provar biblicamente. Se você pegar em Mateus capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz que ele chega, vê um homem chamado Mateus. Ele é cobrador de impostos. Jesus diz assim: levanta e me segue. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Foi ou não foi? E a Bíblia diz que ele foi para onde? Com Mateus. Ele foi para a casa de Mateus. E a Bíblia diz que chega lá, tem publicanos e pecadores. Pessoas das piores espécies da sociedade estavam ali. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus não foi lá por ir. Então o que que acontece? Quando nós temos a santificação de Deus, nós não estamos naquele lugar por estar. Tem um propósito. Se tem um propósito de Deus, eu vou lá. Aquele lugar que eu vou ali, Deus tem um propósito, então Deus vai ser adorado naquele lugar. Se Deus não tem um propósito, Deus vai ser envergonhado daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar, ele vai se tornar um lugar de prazer para mim, mas vai se tornar um lugar de derrota também para mim. E ali também vai trazer na minha vida, vai ser uma vida totalmente ruim. E Deus vai ser envergonhado naquele lugar. Por quê? Porque ali não há Deus. Porque eu estou no meio e estou participando do meio que eu estou. Como eu posso viver para adorar a Deus? Verso 4, olha o que está escrito. Que cada um de vós sabe possuir o seu vaso em santidade e honra. Aqui tem duas linhas de pensamentos. Eu fico com a segunda linha. Você pode ficar com a primeira. Alguns dizem que Paulo está dizendo aqui de uma mulher, de um casamento. Alguns estão falando aqui, a maioria dos teólogos, eu sou um também, que defendo que Paulo não está falando aqui de casamento. Paulo está falando aqui do meu corpo físico. Ele está dizendo isso, por quê? Se você pegar no capítulo 6, verso 20, em 1 aos Coríntios, você quer olhar lá? Olha lá para você ver. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Ele está dizendo que nós devemos glorificar o Senhor no nosso corpo. Foste comprado por um alto preço. Glorifica o Senhor no seu corpo. Então, quando ele está falando sobre vaso, eu também tenho outra passagem que eu posso também falar. 2 aos Coríntios, capítulo 4,
fala sobre o vaso de barro. Nós somos o vaso de barro, mas a excelência de Cristo está dentro de nós. Então são duas passagens, né, que eu estou trazendo. O que acontece? Então Paulo eu não acredito, e a maioria também não acredita, que Paulo está falando aqui de um casamento, de uma mulher, de uma questão de uma relação de um homem e uma mulher. Não. Ele está dizendo assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Sabe o que ele está dizendo? O seu corpo não é corpo para o pecado. Você não precisa usar o seu corpo para o pecado. O seu corpo, nenhum instrumento, nenhum membro do seu corpo é para o pecado. Sabe usar o seu corpo conforme para adorar a Deus. Você já pensou um negócio desse? Você usar o seu corpo para adorar. Então tudo que eu uso o meu corpo, que não é para adoração a Deus, o que vai acontecer? Deus não vai ser honrado ali. Então é isso que a gente precisa entender. Possuir o seu vaso, o seu corpo, em santidade e honra. Aí as pessoas olham para você. O seu corpo é para quê? Ele é o templo do Espírito Santo, ou ele é o templo do prazer pecaminoso? É isso que nós precisamos entender. Então a gente precisa entender, vivendo para adorar a Deus. Mas como adorar a Deus? Como eu estou adorando a Deus, sendo que o meu corpo, eu estou praticando, e eu posso falar sobre isso. Eu sou do meio da questão de musculação, mas para que você está? Para quê? Para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas olhar você e admirar como? É aí que nós precisamos tomar cuidado, porque talvez você está sendo um objeto de desejo, e não um objeto de santidade. Às vezes a pessoa ela pode olhar para você e ver, e olhar você como um homem que agrada aquela pessoa, porque você tem um físico bonito, e ela fica pensando, ou uma mulher, por exemplo, e é isso que nós precisamos. O povo de Deus precisa tomar cuidado. Pastor, então ninguém pode praticar exercício físico? Sim, pode. Mas tudo nós precisamos tomar cuidado, porque você não sabe visão de ninguém, mas Deus conhece a visão de todo mundo. E é isso que nós precisamos entender. Verso 5, olha o que está escrito. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está deixando aqui, nós não podemos ter visão do mundo. A visão do mundo não pode entrar em mim. Irmãos, Jesus não vai buscar uma igreja mundana. Jesus vai buscar uma igreja que é santa. Ele não vai buscar uma igreja do mundo, toda suja, maltrapilha. Ele não vai buscar essa igreja. Essa igreja não está nos planos dele. A nossa visão não pode ser uma visão gentílica. A nossa visão não pode ser uma visão mundana. Mas sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para quem conhece Jesus, para quem verdadeiramente a vida dele está em Jesus.
Ele não está falando isso para quem, talvez você pode me contestar, mas não tem problema nenhum, porque a Bíblia, ela está acima da sua contestação. A Bíblia está acima dos seus argumentos. Eu não estou aqui para agradar você, não estou aqui para agradar a mim, eu estou aqui para agradar a Deus. Estou aqui para agradar você, eu não estou. Mas naquele dia, eu não quero dar conta da sua alma. É isso que nós precisamos. Eu posso estar pregando aqui, está sendo reprovado por Deus agora. É isso que nós precisamos entender. Por que que Paulo era perseguido? Por que que Paulo era apedrejado? Por que que Paulo construía mais inimigos do que amigo? Porque quando o evangelho entrou na vida de Paulo, entrou para valer. Porque quando Jesus entra na sua vida, ninguém vai ficar batendo nas suas costas. Sabe por quê? Porque o cristão é diferente. O cristão é diferente. Nós precisamos ser diferentes. Pastor, o senhor está falando isso para quem? Para mim. Para mim. Verso de número 6. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Paulo está dizendo assim, ó, eu não estou aí em Tessalônica, eu não estou nessa igreja, mas Jesus está aí. Ele está dizendo, eu não estou aí não, mas eu estou te falando que se eu estou indignado em Jesus, quem vinga, irmãos, quem vai trazer a vingança sobre aqueles que não é dele, é ele que vai fazer isso. Não é eu que vou fazer, não, é ele que vai fazer. Agora, a mesma vingança que Paulo falou que ele é vingador, ele vai e ele está dizendo só, ninguém iluda, não anda em ilusão. Ah não, pastor, o senhor não pode ser desse jeito. Irmãos, é a Bíblia que é desse jeito, não é eu não. É a Bíblia. E aquela bate em você e bate em mim também. E eu saio daqui feliz. Eu saio tão feliz aqui, irmão, que eu vou ver de novo que eu preguei. Eu tomo coça 2 vezes. Que eu tomo aqui e tomo em casa. De madrugada eu estou vendo e tomando uma coça. Opa! E é isso. Mas você sabe o que é? Você sabe qual o gostoso? A Elimar está aí, eu vou pegar no pé da Elimar, que ela está aí mesmo, né? Então eu gosto de pegar no pé da Elimar. A Elimar está aí, ó, a Elimar, para você ver. Se ela quiser que o Cauã e a Rebeca sejam pessoas boas no mundo, na sociedade, hoje eles estão morando aqui, não sei amanhã ou depois o que vai acontecer, né? Ela precisa corrigir eles. Se ela não corrigir o Cauã e nem a Rebeca, amanhã ela vai visitar os 2 lá na cadeia. E eu tenho certeza que ela não quer isso. Então ela vai. Aí eles vão lá, mas você está vingando esses meninos. Você tá, é verdade, né? Mas ela está falando, eu estou fazendo isso pelo bem deles. Pelo bem. Porque se você não fizer, amanhã o mundo vai fazer. Então Paulo está dizendo assim, não deixa ninguém iludir vocês. Não deixa. Nós não podemos ser iludidos. Irmãos, não vem com conversinha. Porque se não tiver na Bíblia, você sai fora. E é isso. E muitas vezes nós estamos sendo iludidos. Quer dizer, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Qual as outras coisas? Qual as coisas? Paixões carnais, concupiscência, prostituição. Deus é vingador disso. Deus não aprova isso. Isso não é aprovado por Deus. Deus não aprova pecado. Nós estamos pensando que Deus vai, mas eu vou mandar só um negocinho. Vai mandar um negocinho. E amanhã ou depois, se você morrer desse jeito, meu irmão, você vai para a condenação.
Você não vai ser salvo, vai ser condenado. Olha o verso 7. Verso 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Para mim adorar a Deus, eu não posso adorar a Deus com o coração dividido. Eu não posso estar titubeando em duas coisas. Não posso estar em cima do muro, é verdade ou não é? Porque de repente nós estamos em cima do muro. Não, nós estamos em cima do muro. Uma hora nós estamos na imundícia, e outra hora nós somos santos. Então santo e profano não andam junto. Santo e santo andam junto. Profano e profano andam junto. Então não adianta eu andar com profanagem e santidade. E outra coisa, vê as pessoas que você está se relacionando. Vê as pessoas que você está andando com elas. Será que essa pessoa, ela está lutando pela santidade dela? Ou será que não? Não, pastor, negócio é o seguinte, é tudo bacana, só que é muito radical. Que isso, pastor? O senhor é um homem muito, entendeu? Quadradão. Eu quero ser quadradão, mas eu quero entrar no céu. Eu quero ser radical, mas eu quero entrar no céu. Agora, Deus está falando comigo e com você. Deus não chamou você para ter um coração dúbio. Deus não chamou você para ficar em cima do muro. Deus não chamou você para andar com profano e viver com profanagem, e viver hoje você é santo, amanhã você é profano. Irmãos, santidade ao Senhor, profanagem ao inferno, e é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Paulo, ele não está lá, mas Paulo está dizendo, eu estou escrevendo, se você estiver vivendo isso, para com isso. É a mesma coisa, Deus está falando comigo, rapaz, você está pregando, você é pastor, mas você não pensa que eu vou passar a mão na sua cabeça, você não pensa que eu vou, você entendeu, quebrar o seu galho. Não, não vou quebrar o seu galho. Se você estiver vivendo pecado, uma hora a sua casa vai cair. E é isso que nós precisamos entender. Deus não brinca. Deus não brinca. Sabe por quê? Eu gosto de ouvir quando Deus fala. Eu gosto. Mas o 8, e aqui nós vamos encerrar. Olha o 8, o que está dizendo? Porque Deus não nos chamou. Não, verso 8, perdão. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita a homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quem convence você? Quem? Quem convence você é quem? O Espírito Santo. Agora ele te convence que eu e você está errado, mas ele não te manipula, ele te convence. Tem muitas pessoas que estão me assistindo agora, eles podem pegar o que Deus falou com eles, agora eles podem negar tudo isso aqui, eles podem pegar tudo isso aqui, eu não aceito isso, e pronto, não tem problema nenhum. O grande problema é eu não falar o que Deus me deu para falar. É isso. Então eu queria te falar que primeiro, Deus não falou com você. Primeiro Deus falou comigo. Você não é obrigado a viver nada disso. Mas Deus também não é obrigado a te receber no céu naquele dia. Então é isso. Vou fazer igual uma pessoa chegou perto de um pastor, perguntou: pastor, eu posso prostituir? O pastor falou: pode. Pastor, eu posso ter
um caso extraconjugal? Pode. Pastor, eu posso ver uma pornografia? Pode. Pastor, eu posso mandar filmes eróticos para as pessoas? Pode. Pastor, eu posso beber uma pinga? Pode. Pastor, eu posso matar as pessoas? Pode. O que eu não posso fazer? Ir para o céu. Você pode fazer tudo isso. Agora, você não pode ir para o céu. Porque no céu não entra nada disso que eu estou falando aqui. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. Se alguém te falou que ser cristão é fácil, ele te enganou. Porque ser cristão não é fácil. Vamos orar. Vivendo para adorar a Deus. Eu só consigo adorar a Deus. Viver para adorar a Deus é viver o que Paulo falou aqui nessa epístola, no verso 1 até o verso 8. Vamos orar. Vou orar pela sua vida. E eu tenho certeza que se Deus não falou o seu coração, Deus falou o seu coração. Deus falou. E a sua vida nunca mais será mais a mesma. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu quero te louvar. Eu quero agradecer o Senhor pela palavra do Senhor nessa noite. Se fosse eu que fosse falar de mim mesmo, eu falaria coisas que massageassem o ego das pessoas. Mas o Senhor não massageia ego de ninguém. O Senhor fala a verdade. O Senhor não omite. O Senhor não deixa de falar a verdade, o Senhor fala a verdade. E eu estou aqui, Senhor, nessa noite, preocupado, porque, Senhor, a mesma palavra que eu prego, é a mesma palavra que vai me reprovar ou me aprovar naquele dia. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E assim todos aqueles que oram comigo agora, que está na sua casa, ou dentro dessa cidade, que sejam os conceiçoenses, ou que seja em outro lugar desse Brasil, ou até desse mundo. Eu oro, ó Deus, quem sabe, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós relaxamos a nossa vida, e nós estamos vivendo uma vida profana. Nós estamos vivendo uma vida que não tem santidade mais. Nós estamos vivendo uma vida que não está agradando. Não tem nada de adoração ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo é para o prazer da nossa carne, da nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós possamos voltar nessa noite, voltar para os braços do Senhor, voltar para os cuidados do Senhor. Deus, em nome de Jesus, trabalha na nossa vida. Eu não estou aqui, Senhor, para ser ditador, mas eu estou aqui para ser um pregador do Evangelho. E em nome de Jesus, Senhor, aonde essa mensagem chegar, que vidas venham a ser transformadas, porque o intuito aqui, Senhor, é que essa mensagem alcança corações que estão frios, que estão, ó Deus, na apostasia, que estão, ó Deus, desanimados, mas eu creio que o Senhor é poderoso para tocar no coração de cada um agora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pelos irmãos dessa igreja. Não deixa a frieza, não deixa o desânimo, não deixa o pecado, não deixa o ódio, não deixa a amargura,
não deixa a rebeldia, não deixa a fofoca, não deixa a prostituição, não deixa o adultério, não deixa a pornografia tomar conta desses irmãos. Deus, em nome de Jesus, não tem idade, Senhor, para ter essas coisas. O diabo não procura idade, o diabo procura portas abertas. Não importa se essa pessoa, se ela está com a porta aberta, ela pode ter 70 anos, ela pode ter 80 anos, ela pode ter 40, ela pode ter 50, que a prostituição, Senhor, agora eu oro por aqueles que não professam fé nenhuma, estão vivendo uma vida de pecado, vida de prostituição, vida de adultério, vivendo uma vida de homossexualismo, lesbianismo, vivendo uma vida, Senhor, totalmente fora de agradar o Senhor. As pessoas que têm vivido na pornografia, Deus, em nome de Jesus, esse que tem traído a sua esposa, essa mulher que tem traído o seu esposo, esse menino que está, ó Deus, no homossexualidade, Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, Tu és o Deus que pode mudar a história dessa família. Eu não estou aqui por estar, eu estou aqui porque eu sou boca do Senhor dessa noite. Usa, Senhor, essa palavra para mudar apenas uma pessoa. Se o Senhor transformar uma pessoa nessa noite, já está bom demais. Mas eu tenho certeza que o Senhor está transformando muitas pessoas. Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Que o temor do Senhor venha estar no nosso coração. Livra-nos, Senhor, da sujeira, das imundícias desse mundo, e nos transforma para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, estaremos aqui no domingo com culto da família. Convida pessoas. E aí, pastor, o que o senhor vai? Deus sabe. Eu estou na direção dele. O que ele me der, eu vou pregar. O que ele quiser. Eu não trago nada de mim, eu vou trazer dele. Tudo que ele quiser, eu vou trazer aqui. Agora eu tenho certeza. Segue o que Deus está te falando. E você vai ser outra pessoa. E a sua vida vai ser diferente. E eu tenho certeza disso. Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.